Boa, galera. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de aulas aqui, com o objetivo de forma adequada aqui, né, tentar suprir as necessidades dos nossos alunos, né, no meu caso, dos alunos da Escola Luiz Guimarães, ou mesmo daqueles que quiserem fazer uso desse vídeo aqui para poder obter conhecimento. O conhecimento é coisa que a gente não guarda, mas a gente transfere também, principalmente, tá? E nesse período de pandemia é importante que a gente faça uso de todas as plataformas, de todos os meios que possam nos ajudar, principalmente os nossos alunos, os nossos jovens, a poderem chegar na prova do Enem, né, e realizar uma boa prova. Enem esse que ainda está aí sobre a interrogação, né, se vai ocorrer ou não. Tudo vai depender desta pandemia aí, tá? E acima de tudo, vamos fazer nossa parte, tá ok? Visando dar suporte para esses jovens aí que querem justamente ingressar na universidade. Beleza, pessoal? Então vamos dar início aí, tá? Falando aqui das características naturais do Brasil, tá? Atmosfera e hidrosfera, tá? A gente entende que o Brasil, dentro desse contexto aí, tá? O Brasil, para a gente poder estudar esse assunto, nós vamos ter que chegar a atingir alguns objetivos, né? O primeiro deles é conhecer os elementos determinantes para o clima do Brasil, tá? Identificar os tipos climáticos do Brasil, conhecer os aspectos da hidrografia do Brasil, identificar as principais regiões hidrográficas do território brasileiro, além de desenvolver um olhar crítico sobre o uso dos recursos hídricos no Brasil. A gente começa, né, dizendo que por suas características naturais o Brasil é conhecido lá fora, né, principalmente no exterior, pelo seu clima tropical, né, cantado aí em prosa e verso pelo Benjor, né, moro num país tropical. Pela sua riqueza florestal, né, principalmente porque a gente detém a maior floresta equatorial do planeta, e pelo nosso potencial hídrico, né, considerando que nós também temos a maior bacia hidrográfica do planeta, o maior rio em extensão do planeta e também os dois maiores aquíferos subterrâneos do mundo, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Essas 5 imagens aqui, elas retratam muito bem essa diversidade natural do território brasileiro, devido à sua grandiosidade. Só lembrando, o Brasil é o 5º maior país do mundo em terras descontínuas, tá? Ou seja, contando as terras continentais e as ilhas, tá? E aí nós temos aqui a floresta amazônica, né? Marcante aqui a presença do rio, e da floresta densa, fechada. A caatinga aqui, né, na Chapada Diamantina, tá? Na Bahia. Nós temos também aqui, ó, a geada em Gramado, né? A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e a Catarata dos Couros, em Goiás. 5 imagens que retratam muito bem essa diversidade natural do Brasil, principalmente, literalmente relacionada às questões climáticas, tá? E aí é importante a gente trabalhar conceitos básicos, né? Em tempo de Enem conteudista, né? Entender os conceitos, saber os conceitos é importante. Primeiro, entender a diferença entre tempo e clima, apesar de serem elementos interdependentes, tá? Quando você fala de tempo, você está falando de uma característica momentânea, né, dos aspectos da atmosfera. Então, quando a gente fala aqui, o dia está quente, frio, chuvoso, nublado, com vento, nós estamos falando de características momentâneas da atmosfera. No entanto, essas características aqui, diante de um registro sistemático, coletado, analisado, né, nós vamos ter, por um período de 30 anos, a definição, né, o comportamento do clima. Ou seja, a gente define o clima de uma região a partir da análise dos elementos do tempo. Tá? Isso num período de 30 anos no mínimo. Tá? Além disso, nós temos alguns fatores aqui que são determinantes no clima, em qualquer região, tá? Em qualquer país, em qualquer lugar. No Brasil não seria diferente. Então, fatores como a latitude, relevo, altitude, continentalidade e maritimidade são fatores determinantes do clima. Aliados a esses fatores, nós temos os elementos naturais que fazem parte, né, dessas características aqui, as correntes marítimas, que são determinantes para a característica do clima. As correntes marítimas, as frentes frias quentes, as massas de ar e a vegetação. Ok? Outro fator importante é a latitude, né, que está diretamente relacionado à localização geográfica.
Por que o Brasil é considerado um país tropical? Porque ele está aqui, ó, bem aqui, tá? Entre a zona, na zona intertropical, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, Câncer, Capricórnio, e o Brasil aqui, ó, na zona intertropical, a maior parte do seu território. Isso porque a região sul se encontra no que nós chamamos de zona temperada de clima subtropical. O que é isso? É uma área de clima de transição entre o trópico, o clima tropical e o clima temperado. Ok, pessoal? Aí a gente entende por que o Brasil, ó, né, é sol o ano inteiro, porque a localização geográfica aqui, ó, próxima à região aqui do Equador, faz com que os raios do sol incidam sobre o território o ano inteiro. Daí porque essas características de altas temperaturas. Outro fator importante determinante do clima é a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas. Por que esses dois fatores aqui são importantes? Porque, primeiro, são corpos físicos diferentes. Você tem um continente, você tem o mar, água, terra. Em geral, dentro da característica da maritimidade, ou seja, aquelas áreas próximas ao mar, né, o aquecimento e o resfriamento é mais lento, né, até porque a água ela age como um regulador térmico. Ela é um regulador térmico, é o maior da Terra. Tá? Isso porque ela tem maior capacidade de reter calor. E a liberação desse calor, né, dessa energia, ela se dá lentamente. Isso quer dizer que nessa área aqui, por exemplo, no litoral brasileiro, quando do inverno, o clima ele não é tão rigoroso porque as águas oceânicas ainda estão quentes. Tá? Diferente do continente, onde o aquecimento e o resfriamento ele é mais, digamos, é mais rápido. É. Se durante o dia faz 30, 40 graus, à noite pode fazer 5 graus ou até menos 1 grau. Quer dizer, uma diferença de mais de 100%, né, de amplitude térmica no mesmo dia. Tá? Isso também acaba interferindo numa menor participação da umidade do ar. É aqui nessas regiões, aqui, principalmente quando a gente fala de Brasil, na região centro-oeste, que nós temos as menores umidades relativas do ar do Brasil, ok? Temos também as correntes marítimas, né? O que são as correntes marítimas? É o caminho percorrido, né? São áreas, né, de correntezas existentes no oceano. Tá? Essas correntes marítimas elas acabam levando características típicas das áreas onde elas se originam. Tá? Então, se ela se origina numa região quente, ela vai ser uma corrente quente. Se ela se origina numa região fria, ela vai ser uma corrente fria. E o choque térmico entre essas correntes promove o quê? A produção de plânctons, que é a base alimentar dos peixes. Então, em áreas onde ocorre o choque térmico das correntes, existe um grande potencial pesqueiro, tá, ok? No caso aqui, as áreas de altitude, né? O Brasil, como a gente já falou, não tem grandes cordilheiras, grandes montanhas, porém, os seus planaltos e as suas serras são fundamentais para a interferência do clima e mesmo das temperaturas na região, né, em determinadas regiões do Brasil. Tá? Essas áreas de elevada altitude provocam fenômenos como, por exemplo, as temperaturas mais baixas, as geadas, as precipitações em neve, ou mesmo as chuvas orográficas, como é o caso do sertão nordestino, onde as chuvas ocorrem no sopé das serras. Tá? Aliás, a existência do sertão está diretamente relacionada à existência do relevo, né, que corta a região nordeste. Outro fator importante são as massas de ar. No caso, no Brasil, 3 massas de ar atuam frequentemente: a massa equatorial, a massa tropical e a massa polar. E aí elas se subdividem, né? Você tem a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Essas duas massas aqui atuam, por exemplo, durante o período do inverno. Já durante o período do verão, você tem a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Percebam que no verão, elas atuam com muito mais intensidade por todo o território brasileiro. E no inverno, o que predomina aqui, ó, é a massa polar atlântica, que invade o território brasileiro, chegando até na região amazônica, tá, ok? E nós temos a massa tropical atlântica, né, que atua em toda a região litorânea do Brasil, tá, ok? Bem, seguindo o barco, nós temos aí diante dessas análises que nós já fizemos, nós podemos aqui classificar o clima no Brasil, principalmente baseado segundo o Strahler. Tá? Nesse caso, nós temos 3 tipos climáticos no Brasil: o tropical, o equatorial e o subtropical. Lembrando que o semiárido é uma qualificação, então o clima é tropical semiárido, tropical continental ou típico,
tropical de altitude, equatorial úmido, equatorial subúmido, semiúmido e o subtropical. Lembrando que o subtropical não é temperado, tá, pessoal? Se nós tivéssemos clima temperado, as estações do ano elas seriam bem definidas, inclusive com nevasca, que é onde ocorre em países que têm o clima temperado. As estações do ano são bem rigorosas mesmo. Tá? Certinho, seladinho ali no mapa, no calendário, ela ocorre e termina. Ok? Bem, nesse caso aqui, o equatorial úmido se caracteriza pelas elevadas temperaturas médias no decorrer do ano, né? E as chuvas são muito abundantes, tá? Durante o ano todo, o que acaba refletindo também no aspecto natural dessa floresta aqui. Aliás, boa parte das chuvas que ocorrem na Amazônia ocorrem em função da floresta. Tá? São as chamadas chuvas de convecção, convectivas, aquelas chuvas que surgem da evapotranspiração da floresta. E o equatorial semiúmido, né? No qual você tem uma certa semelhança com o equatorial úmido, porém o período de estiagem é bem maior. Só lembrando que aqui na Amazônia, em relação ao equatorial úmido, nós temos duas estações do ano bem definidas. O verão, que corresponde à estiagem, e o inverno, né, que se chama muito aqui de inverno amazônico, que corresponde às chuvas abundantes. Tá? Por que você fala isso, professor? Porque nós não temos caracteristicamente o inverno típico na Amazônia, porque a gente está numa região, nós estamos na Amazônia numa região equatorial, onde o calor, o sol, a incidência do sol é constante o ano inteiro. Ok? Temos o clima tropical, né, com chuvas, aí você vai ter o tropical típico, o tropical continental, né, onde as chuvas ocorrem todos os meses do ano, com maior concentração durante o verão. As temperaturas médias são elevadas mesmo durante os meses de inverno. No entanto, quando a gente fala do tropical continental, a gente está falando de uma área onde o inverno ele é frio e seco. Seco a ponto da umidade relativa do ar chegar a menos de 20%. O que acaba sendo um fator, assim, para quem tem problemas respiratórios grave. Temos também o tropical semiárido, característico do sertão nordestino, né? Definido pelas baixas precipitações pluviométricas. Olha o que eu estou falando, baixas precipitações pluviométricas. O que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer que chove no sertão? Chove, pessoal. Porém, as chuvas elas são mal distribuídas, elas são irregulares e elas são distribuídas pelo território. Né? Elas não é toda a região, digamos, do sertão que chove, mas algumas áreas do sertão recebem chuva suficiente, né? Ou, enfim. Porém, a gente tem que entender que o período de estiagem no sertão pode durar de 8 até 13 meses. É muita coisa. Né? É aí que a gente diz que o fator social pesa, porque quem tem dinheiro sobrevive à seca. Quem não tem, não sobrevive, infelizmente. O tropical de altitude, né, que é parecido com o clima tropical, porém as altitudes médias elevadas acabam derrubando as temperaturas. Né? É nessas áreas aí que nós temos talvez as temperaturas mais baixas do Brasil, e isso só comparado com a subtropical, onde a menor incidência dos raios solares, né, as temperaturas médias anuais mais baixas, provocam aí a precipitação de neve, principalmente nas regiões serranas, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, né, o mesmo de São Paulo. O que acontece? Esse clima aí derruba, né, as características climáticas do subtropical derruba as temperaturas literalmente, tá, pessoal? E aí nós temos aqui, para fechar essa parte, um mapa do Brasil, né? Dentre as habilidades e competências do Enem, nós temos aí a de interpretar, né, observar, e analisar mapas, gráficos, tabelas, o que não se resume só à geografia. Né? No caso aqui, ó, quando nós falamos de mapa, temos alguns elementos a analisar. O primeiro deles é o quê? O título, né? Brasil, climas, aqui, ó. A legenda, né? Caracterizada pelas convenções cartográficas e pela palheta de cores aqui, ó. A orientação, determinada aqui pela rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. A localização em relação ao mapa mundi, né? O Brasil localizado aqui no continente americano, na região da América do Sul. A escala, tanto numérica, representada por uma fração matemática, quanto pela escala gráfica, representada pela tala da escala aqui.
E pela tala, percebam que nós temos 500 quilômetros, né? Enquanto que a escala numérica me dá 1 para 50 milhões de centímetros. Isso quer dizer que a cada centímetro do mapa aqui nós temos 500 quilômetros de área representada. E foi um estalo aí, né? São os ossos de trabalhar em casa. Bem, diante dessas características do clima, pessoal, é óbvio que o Brasil, por ser um país tropical, onde as temperaturas são tão elevadas e o índice pluviométrico é muito grande, vai ter uma riqueza hidrográfica também muito grande, né? Isso acaba refletindo na existência dos rios. Tá? E aí a gente parte para a questão aqui conceitual. O que é uma bacia hidrográfica? Né? A bacia hidrográfica ocorre a partir da existência de um rio principal, né, drenado por vários rios, por vários afluentes aqui, ó. Ou seja, toda bacia tem um rio principal e esse rio principal, por sua vez, é constituído de afluentes que servem para alimentá-lo, inclusive, ok? É um rio de primeira grandeza com um rio de segunda. Também nós temos as subbacias, que são áreas drenadas por pequenos rios que desaguam em outros rios, tá? E a região hidrográfica, que é o espaço territorial onde há uma bacia, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas. Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil tem 12 regiões hidrográficas. Né? Para que servem essas regiões hidrográficas? Para implementar as políticas, né, voltadas para o uso, para o manejo desses recursos hídricos aí nessas regiões. Ou seja, para que vão servir essas bacias? Qual é a função social? Qual é a função econômica? Qual é a função cultural, de transporte, enfim. Pelo menos deveria ser. Né? Essas políticas deveriam ser bem definidas porque apesar de nós termos grandes bacias hidrográficas, o Brasil é um dos países onde o acesso à água, principalmente água potável, para a população, principalmente a população mais carente, é baixo. Né? Se for comparado a outros países, o Brasil, aproximadamente 30% da população dos domicílios no Brasil tem acesso à água potável. Isso quer dizer que tem gente bebendo água da vala, infelizmente. Bem, e aí vamos falar de algumas bacias aqui, né? Escolhemos aqui algumas, as principais. Temos aqui a região hidrográfica da Amazônia, né? Formada pela Bacia Amazônica, que é a maior bacia em volume d'água do mundo, pelo Rio Amazonas, que é o maior rio em extensão do mundo. Tá? Tem um grande potencial hídrico, porém, seu potencial energético ainda não foi todo explorado. E recentemente nós tivemos aí a construção de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu. E só para o Rio Xingu existem projetos na construção de 32 bacias de 32 hidrelétricas, desculpem. Não preciso dizer o que 32 hidrelétricas construídas na bacia do Rio Xingu podem provocar do ponto de vista ambiental. Já que do ponto de vista econômico, a viabilidade da construção de hidrelétricas, ela já, em algumas situações, ela foi comprovada a ser ineficaz. Até porque, muitas das vezes, existem erros de projeção. Ou seja, a hidrelétrica não era para estar naquela área, porque é uma área que não é naturalmente favorável à produção de energia. E a gripe chegou, pessoal. Vamos lá. Bem, região hidrográfica do São Francisco, né, formada pelo Rio São Francisco e seus afluentes. Rio São Francisco, que é considerado um rio perene, porque não seca, ainda que ele corte a região do sertão, né? O São Francisco ele é perene. Tá? E considerado, chamado também, denominado de rio, né, de Nilo brasileiro, por isso, de rio da integração nacional, porque nasce na região central do Brasil e corta a região nordeste. Também é chamado de Velho Chico, Rio da Providência, enfim. Nomes que são dados ao São Francisco pela sua população. Recentemente foi feito o projeto de transposição de São Francisco, que até o momento a gente não sabe, ou a transposição ainda não veio, não disse a que veio. Até porque a maior parte da população carente do sertão, que deveria ser beneficiada com essa água, não foi ou não é beneficiada. Parece-me que é muito mais uma questão de benefício político do que propriamente social e econômico. Né? Ou, se econômico, atinge apenas os interesses de um pequeno grupo. Né? E isso é muito triste. Tá? Bem, a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia quase não sai, mas saiu. Tá? Formada pelos rios Tocantins e pelo rio Araguaia.
É aí que nós temos a construção da hidrelétrica de Tucuruí, né, que foi justamente criada para atender às necessidades dos grandes projetos na Amazônia. Mais embaixo aqui nós temos as regiões hidrográficas do Paraná, Uruguai e Paraguai, que formam a bacia cisplatina, tá, pessoal? Ou bacia platina. Tá? É aqui que nós temos Itaipu, né? Lembrando que essa bacia, que essa região hidrográfica aqui, né, envolvendo essas três bacias, é a região de maior potencial energético instalado do Brasil. É daqui que sai boa parte da energia consumida pelo Brasil. Tá? Já a região amazônica ela tem o maior potencial hídrico, tá? Já que tem a maior bacia do mundo. Ok? E nós temos aqui, né, os dois aquíferos, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Diferenciar os dois aqui. O aquífero Guarani, na região da Tríplice Fronteira, aqui, ó, abrange mais países e mais regiões. Porém, o maior aquífero é o aquífero Saga, né? O aquífero Alter do Chão, quase não sai também. Efeitos da gripe. O que acontece, pessoal? O aquífero Alter do Chão, já foi feita uma pesquisa, né, pelas universidades do Amazonas e do Pará. Ele tem um volume de água surpreendente a ponto de abastecer o mundo todo de 400 a 600 anos, longos anos. Então, a gente já tem um motivo para os gringos invadirem de vez aqui o Brasil, né? Água, que no futuro vai ser, digamos, o motivo dos conflitos no mundo. Hoje é o petróleo, né? Então, nós temos dois aquíferos subterrâneos aqui, ó, grandiosos, que serviriam para abastecer o mundo inteiro durante muito tempo. Então, vamos rezar para que ninguém olhe para cá. Não nesse sentido. Porque a gente já perde muito, a gente já perdeu muito durante a nossa história, né? Perdeu muito em economia e, enfim, essa é a situação, ok? E o nosso mar territorial, né? Formado aqui pela chamada Amazônia Azul, ó, tá? Formado pelo mar territorial e pela zona econômica exclusiva, tá, ok, pessoal? Infelizmente, a gente não faz uso devido nem utiliza o potencial, né, dessa zona econômica exclusiva. Tiradas as questões científicas, né, de estudos científicos, o petróleo é o maior bem explorado nessa zona econômica exclusiva. No entanto, o Brasil, por exemplo, quando se fala de pesca, né, quando se fala de indústria pesqueira, o Brasil não aparece nem entre os 10 maiores do mundo. Né? Enquanto isso, nós temos o Japão, que é talvez o maior país pesqueiro do mundo, né? Que não chega a ter nem 10% do litoral brasileiro. Né? O que acaba mostrando que existe uma ineficiência nas políticas voltadas para a Amazônia Azul. Né? Se essa política mudar, e se for uma política ambientalmente correta, o que do ponto de vista do grande capital é quase que impossível, a gente talvez, o Brasil dê um salto, né, na sua perspectiva de exploração desses recursos marítimos aí, né, sejam eles minerais, sejam eles animais, tá ok? Bem, pessoal, a gente encerra aqui, lembrando, fique em casa. Se à luz da ciência todos nós somos cegos, imagine a luz da política, né? A luz da política a maioria de nós é tapado, infelizmente. Atenda às recomendações de quem conhece, de quem sabe. Quando você chega nesse patamar, a gente entende que ficar em casa diante de um sistema de saúde quase que colapsado é o ideal para não se contaminar e nem contaminar os outros, tá ok? Bem, paz e bênção a todos, que todos permaneçam em casa e passem e que cheguemos ilesos ao final dessa história no Brasil. E, infelizmente, todas as perdas elas serão sentidas. Todas as perdas, não importa se é idoso, se é novo, se é adulto, elas serão sentidas por alguém. Então vamos torcer para que tudo passe. Pessoal, então fiquem em paz. Tchau.